Olá, turma. Muito bem, pessoal de Desenho e Percepção, professor Mário. Nós vamos hoje trabalhar a intenção de esboço com a característica, da forma, usando alguns elementos simples que serão direcionados em aula. Esses elementos de proposta, um copo e uma garrafa apenas. Então vamos treinar, os movimentos que esse desenho possa nos ajudar. O desenho vai estar em observação, No meu caso aqui eu não coloquei, mas nós podemos já ter uma noção. Caso a garrafa, você pode ter um eixo. Eu estou usando aqui um lápis 6B, e depois eu vou reforçar bastante esse rascunho, tá? A sua base, o corpo da garrafa. Naturalmente aqui alguma forma que ela transmita, em relação à sua questão visual. E aqui a parte superior do gargalo da garrafa. Muito bem. A princípio o objeto ele vai ser visto frontal, Nós vamos fazer um exercício de observação e da percepção desse desenho. Aqui, caso eu tenha um elemento círculo que faça um objeto curvilíneo, eu vou esboçar isso, E logo em seguida estarei fazendo aqui o corpo da minha garrafa na sequência da minha circunferência que eu uso como base. E posso fazer o término também aqui da base, o apoio da minha garrafa com o uso de uma circunferência. O esboço inicial é isso, pessoal. O copo pode estar à frente, pode estar ao lado, então eu vou colocar o copo aqui surgindo na lateral da minha garrafa, do desenho da minha garrafa, E vou dar também aqui um limite de altura e de base do meu copo. O copo torna-se mais fácil pela sua forma, Apenas duas linhas em diagonais. E eu tenho a estrutura do meu copo. Lembrando que essa linha central, esse eixo central, ele é muito importante para o equilíbrio da minha forma. E aí depois eu posso reforçar o meu esboço, aproveitando da minha relação geométrica, E finalizar com a ideia, da forma da minha garrafa. Muito bem. Esse é um bom exercício para a percepção, tá, turma? E lembrando que é importante que vocês deixem as relações geométricas do desenho de vocês, tá? Então, aqui eu fiz um primeiro estudo, da forma interagindo com a sua relação geométrica. Vou pegar uma outra folha de papel. Vou agora fazer o mesmo objeto, sendo que esse objeto agora ganhando sua proporção mais no espaço. E usando elementos como, por exemplo, um eixo central, e o prisma envolvente. Então, vou fazer uma caixa aqui, tirando um partido da nossa relação descritiva, da geometria descritiva. Então, visualizo a parte interna, Aqui, o eixo pode até ser desenhado depois para que eu consiga ter essa relação central bem definida, tá? Então, fiz aqui primeiro o meu esboço do prisma que vai envolver a minha garrafa. Vou fazer a mesma relação que eu havia feito anteriormente. Eu vou definir aqui as alturas. No caso aqui vai estar a parte inicial do corpo da minha garrafa e naturalmente por aqui assim eu vou estar fazendo a definição, o fechamento da base da minha garrafa. Tá. A percepção que eu tenho agora dos meus elementos, que vão dar forma ao corpo da minha garrafa, já começa a entrar nessa relação da perspectiva. Então observe aqui a circunferência
né, uma hora desenhada em nossas aulas, vista, né, dessa forma, poderia estar dentro de uma relação quadrangular, ela vai se projetar para a sua relação espacial, né, já transformando a circunferência em elipse, o que vai dar exatamente a sensação da forma do objeto já em terceira dimensão, apoiado, né, em uma mesa. Então esse é a outra maneira de observar a forma. Então aqui eu vou fazer a mesma relação, vou descer, né, a estrutura da minha garrafa, ela se apoia aqui nessa minha elipse, e essa relação de elipse ela vai se transformando até a base, né? Então aqui eu aproveito disso, olha, e finalizo aqui a base da minha garrafa. Então o que eu usei aqui para o desenvolvimento dessa garrafa, ainda não estaremos falando de sombra, porém, possivelmente nesta mesma aula, irei comentar sobre sombras, tá? Para os próximos exercícios. Se o meu objeto ao lado é um copo, eu posso tirar partido dessa mesma relação de base, né? Então, para que os dois objetos ocupem os seus devidos lugares. Então aqui, ó, posso elevar aqui, né, um elemento prismático, e por meio dele eu então irei fazer a mesma relação. Posso ter um eixo central, né? E o copo vai ser o quê? A elipse superior e a elipse lá na base. E aí vou fechar o desenho do meu copo, dando essa sensação de terceira dimensão. Muito bem, turma, o mais importante desses nossos traços iniciais é um esboço bem solto, tá? A ideia de esboçar, né, sem o medo de esboçar, tá? Estamos num momento ainda de relação da forma. Então, como eu falo sempre, é muito importante você perder o medo do esboço. Muito mais vale um bom esboço, né, do que um desenho já definido sem formas com relações proporcionadas, né? Então fica a dica para a nossa aula de hoje. Estaremos usando essa relação do desenho, né, planificado, mas já com a sua estrutura de percepção do objeto, visto de frente, e o objeto ganhando a sua terceira dimensão. Então o nosso exercício vai estar baseado nessa teoria e nesse exemplo. Ok, pessoal? Então, um bom exercício para a turma e até breve.